Pessoal, movimento harmônico simples, o MHS. O que é importante tu saber no MHS? É o movimento sem atrito, certo? Nós temos dois tipos, massa-mola e o sistema de pêndulo. Bom, como é sem atrito, o movimento do sistema vai e vem aqui, ó, não vai ter resistência do ar, não vai ter atrito entre o bloco e o chão, vamos dizer assim. E o que acontece aqui? Ó, existe uma posição de equilíbrio, que quando o bloco está preso à mola, tem o seu comprimento natural. Ele é o comprimento natural da mola. Quando eu pego o corpo e aperto contra a mola, esta mola tem uma constante elástica e vai existir uma deformação na mola. Esse máximo afastamento que eu trago o corpo para liberar ele, porque daí ele vai fazer movimento de vai e vem, nós chamamos isso de amplitude. Então a nossa amplitude é o máximo afastamento da posição de equilíbrio. Puxei para cá, a deformação da mola máxima, vamos botar aqui, ó, a deformação máxima da mola vai ser igual ao que nós chamamos de amplitude. Esta mola foi deformada e quando uma mola é deformada surge uma força. E pelas leis de Newton nós sabemos que se tem força, tem também o que? Aceleração. Então quando eu libero esse bloco aqui, a velocidade nesse ponto é igual a zero. A velocidade é igual a zero. Vamos botar aqui, ó, a velocidade dele é igual a zero. Com esta força e essa aceleração, ele vai na direção da posição de equilíbrio, ganhando velocidade. Ele está sendo acelerado. O que vai acontecer? Quando ele chega na posição de equilíbrio novamente, a deformação da mola passa a ser zero. A deformação da mola passa a ser zero e ele atinge a velocidade máxima. Por quê? Porque quando o bloco passar a partir daqui, esta mola que estava comprimida, ela começa a se estender. E começa a força elástica a ter o sentido contrário. A força elástica da mola, vou botar aqui, ó, a força elástica da mola, sempre apontando para a posição de equilíbrio. Isso vai fazer o corpo frear novamente e parar. Então, na extremidade, a velocidade vai ser igual a zero. E essa deformação que ocorre para o outro lado, nós chamamos isso aqui também de amplitude, que é o máximo que ele vai se deslocar em relação à posição de equilíbrio. Começa tudo novamente. Se tem força elástica, tem aceleração, o corpo vem ganhando velocidade e chega na posição de equilíbrio. Tem a velocidade máxima novamente, a mola atinge seu comprimento natural e aqui a deformação é igual a zero. No pêndulo parece ser um movimento muito diferente, mas vocês vão ver que é muito semelhante. O que acontece no pêndulo? O pêndulo tem a posição de equilíbrio, o pêndulo vai fazer esse movimento de vai e vem. Quando o pêndulo atinge uma das extremidades, a velocidade é igual a zero e ele atinge a altura máxima. Na descida ele vem ganhando velocidade e perdendo altura, que depois a gente vai discutir isso nas energias. Ele vem ganhando velocidade e perdendo altura. Aqui ele chega na altura mínima, que a gente pode considerar zero em relação ao referencial, e a velocidade é máxima. E a partir daqui ele começa a subir perdendo velocidade para parar novamente na extremidade, onde eu tenho altura máxima. Da mesma forma, a amplitude é o máximo afastamento da posição de equilíbrio. Então eu tenho amplitude para cá e amplitude para lá. Bom, o pêndulo é bem mais fácil da gente entender o MHS do que o sistema massa-mola. Por quê? Porque a gente pode comparar isso com balanço. Tu andando no balanço quando era criança, quando tu chega na extremidade, que é aquele ponto mais alto, tu tá mais afastado do chão, ó, na altura máxima, o balanço tem que parar para voltar. E quando tu vem descendo, tu vem ganhando velocidade por causa da gravidade. E tu chega no ponto mais baixo, onde tu vai ter a velocidade máxima. Tu passa com velocidade máxima e começa a perder velocidade na subida, porque tu tem que parar novamente para voltar. Por que eles são semelhantes? Olhando os dois movimentos, nas extremidades as velocidades são zero, nas extremidades as velocidades são zero, e aqui eu tenho nas extremidades uma deformação máxima de um lado para o outro, que nós chamamos de amplitude. Aqui também eu vou ter o máximo afastamento para os dois lados, que é amplitude, e eu vou ter a altura máxima que o pêndulo se encontra.
Por que eu estou comparando altura máxima com deformação máxima? Porque isso me dá energia potencial. Aqui energia potencial elástica e aqui energia potencial gravitacional. Observe que na posição de equilíbrio eu tenho a velocidade máxima. Da mesma forma que o sistema massa-mola eu tenho a velocidade máxima. Isso significa que eu vou ter energia cinética máxima. Bom, alguns conceitos importantes de MHS, esse nós já vimos, que a amplitude é o máximo afastamento da posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é aqui, ó. O que é a posição de equilíbrio? Se eu deixar um pêndulo se movimentando numa situação prática, que é onde eu tenho resistência do ar, ele vai parar. E onde é que ele para? Na posição de equilíbrio. Da mesma forma que um sistema massa se movimentando de um lado para o outro, se tiver atrito e resistência do ar, ele vai parar na posição de equilíbrio. Isso é um sistema amortecido que a gente não está estudando. A gente está estudando sem atrito. O MHS é sem atrito, não pode esquecer disso. Bom, é um movimento que se repete. Pelo fato de não ter atrito, não ter resistência do ar, ele vai levar um tempo para ir e voltar. Se for 2 segundos, por exemplo, da próxima vez ele vai levar 2 segundos. E a próxima, 2 segundos também. O tempo vai ser sempre o mesmo. Esse tempo que leva para fazer um ciclo completo, nós chamamos de período. O período já é representado pela letra T, T maiúsculo. Por quê? Porque é o tempo para fazer uma oscilação completa. O que é uma oscilação? É uma ida e volta. Cada vez que vai e volta o pêndulo, nós contamos como uma oscilação. Então é um vai e vem, que nós chamamos de oscilação completa. Então, quando nós temos um determinado exercício que fala que o período é de 2 segundos, ele leva 1 segundo para ir e 1 para voltar, para dar os 2 segundos. A partir daí ele começa a repetir o movimento, por isso que é chamado de movimento periódico. Bom, o sistema massa-mola, nós temos o período igual a 2π raiz de m sobre k. O m é a massa do bloco que está se movimentando e o k é a constante elástica da mola. Já para o pêndulo, o período é igual a 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo e o G é o valor da aceleração da gravidade. Bom, o que nós temos que pensar aqui? Que o período não depende da amplitude. Isso engana bastante o aluno. Lá no balanço, que eu estava comparando para vocês, se eu puxar um pouquinho da posição de equilíbrio, eu vou ir e voltar. Agora, se eu no balanço eu me puxar bastante assim, no primeiro momento me parece que eu vou levar mais tempo para ir e voltar. Mas isso é uma ilusão. Porque quanto mais eu me afastar da posição de equilíbrio, eu vou ir e voltar mais rápido, mas o tempo vai ser o mesmo. Observe que na fórmula eu não tenho o A, eu não tenho a amplitude. Então o período não depende da amplitude. Bom, professor, mas de que depende o período? O período depende, no pêndulo, do seu comprimento. Olha só, do seu comprimento. Se eu pegar um pêndulo que tenha um comprimento maior, ele vai levar mais tempo para ir e voltar, porque o período é o tempo do vai e vem. Tá? Então está relacionado com o comprimento e de maneira diretamente proporcional à raiz quadrada. Isso significa, se o comprimento aumentar 9 vezes, 9 tira a raiz quadrada, o período aumenta 3 vezes. Tem que tomar esse cuidado, certo? Bom, um exemplo clássico, não é, de período, é o relógio de pêndulo. Nós observamos que o relógio de pêndulo, o pêndulo faz movimento de vai e vem, e tem o seu comprimento. Bom, acontece que um relógio de pêndulo, ele atrasa ou adianta durante o ano. Por que isso acontece? No verão, as temperaturas aumentam. E nós já vimos na parte de dilatação térmica que quando aumenta a temperatura de um corpo, ele dilata. Então vai aumentar o seu comprimento. Olhando da fórmula do período, aumentando o comprimento, o que vai acontecer se aumenta o comprimento? Aumenta o meu período. O que é o período? É o tempo de ida e volta. Então leva mais tempo para ir e voltar e o meu relógio, ele atrasa. Ah, mas por que ele atrasa? Porque aumentou o período. O período é o tempo de ida e volta. Se aumenta o tempo, ele fica mais lento e o meu relógio vai atrasar. Já no inverno, o que acontece? As temperaturas diminuem. E o pêndulo, não é que tem um comprimento, vai ter uma contração térmica.
Com a redução da temperatura, diminui o comprimento. Diminuindo o comprimento, olha o meu dedo aqui, ó, diminui o comprimento, diminui o período. O que é o período? É o tempo de ida e volta. Se diminui o tempo de ida e volta, ele fica rápido. E cada ida e volta, a engrenagem do relógio vai funcionar mais rápida. Então o meu relógio vai adiantar no inverno. Adiantar no inverno. Daí o aluno vai perguntar, mas esse relógio está muito louco. Às vezes atrasa, às vezes adianta. Por isso que existe uma regulagem no pêndulo, para deixar o pêndulo mais comprido ou o pêndulo mais curto, para ele poder fazer as horas no ritmo certo. Bom, tem muito exercício em física que é comum dizer que se leva as coisas para a Lua ou para Marte. O que acontece na Lua? A gravidade da Lua é 6 vezes menor do que a gravidade da Terra. Então, levando um relógio regulado, um relógio pêndulo bem reguladinho na Terra, se levarmos para a Lua, o que vai acontecer? A gravidade vai reduzir. Observe que período e gravidade são grandezas inversas. Inversamente proporcional à raiz quadrada, mas são grandezas inversas. Se eu estou diminuindo esse valor aqui da divisão, dessa parte de baixo, vai me aumentar o período. E se me aumenta o período na Lua, leva mais tempo para ir e voltar. Isso significa que na Lua vai atrasar. Ó, vai atrasar. Por que o relógio vai atrasar? Porque aumentou o tempo de ida e volta. Aumentando o tempo, ele fica mais lento e o relógio atrasa. Bom, frequência, nós falamos por quê? Porque é um movimento periódico. Todo movimento periódico eu tenho período e eu tenho frequência. A frequência é o inverso do período, já vimos isso no MCU, tá? Então nós temos aqui o que seria a frequência? A frequência é as repetições. Então é o número de oscilações. O que são oscilações? É o vai e vem. É o número de vai e vem que acontece numa unidade de tempo. A unidade de frequência, a mais usada, é o Hertz, só para a gente relembrar, tá? Que é o inverso do segundo. Se eu tenho período em segundo, eu vou inverter, eu vou ter a unidade em Hertz. Chegamos às energias do MHS. A energia do MHS é energia mecânica. Nós já vimos lá na parte de energia, dentro da mecânica, que a energia mecânica é a cinética mais a potencial. A cinética depende da velocidade, tá? A cinética é mv² sobre 2. E a potencial, nós temos dois tipos, a energia potencial elástica e a energia potencial gravitacional. A elástica depende da deformação. A fórmula da energia potencial elástica é kx² sobre 2. E a energia potencial gravitacional depende da altura, é mgh. Então, desta maneira, a gente tem condições de analisar o que acontece com a energia no MHS. Mas para isso é importante tu lembrar que quando o sistema é sem atrito, que é o caso do MHS, a energia mecânica ela é constante. A energia mecânica é igual em todos os pontos. Então, tu pegar um exercício de massa-mola ou pegar um exercício de pêndulo, tu pode marcar vários pontos e considerar a energia mecânica a mesma. O que acontece nas extremidades? Nas extremidades. Vamos olhar para o pêndulo aqui, ó. Na extremidade, a velocidade é igual a 0. Lembra do balanço? Tem que parar na extremidade para voltar. Se a velocidade é igual a 0, a minha energia cinética também é igual a 0. Tem energia potencial? Tem. Na extremidade, o que acontece? O pêndulo chega no ponto mais alto e nós temos altura máxima. Então nós temos no pêndulo a energia potencial vale quanto? mgh máximo. Professor, e no sistema massa-mola? O bloco vai ir e voltar. O que acontece na extremidade? A deformação da mola é máxima. Numa extremidade, ou a mola está comprimida ao máximo, ou na outra extremidade a mola está estendida ao máximo, mas eu tenho deformação máxima. Então a minha energia potencial vai ser Kx, que é a deformação, né? Kx máximo ao quadrado dividido por 2. Mas nós já vimos que essa deformação máxima da mola nós chamamos também de amplitude. Então a maior parte dos exercícios a gente vai comparar com a energia mecânica lá na extremidade, que eu vou ter a energia potencial igual a K, no lugar do X máximo eu vou colocar a amplitude,
porque a deformação máxima da mola se iguala à amplitude. Então fica K² dividida por 2. Isto é na extremidade. E na posição de equilíbrio? Tanto o sistema massa-mola como o de pêndulo, nós observamos que na posição de equilíbrio, tanto o bloco se movimentando com o sistema massa-mola, como o pêndulo, na posição de equilíbrio, eles passam com a velocidade máxima. Então eu vou ter velocidade máxima na posição de equilíbrio, então eu vou ter energia cinética máxima. A energia cinética vai valer massa vezes a velocidade máxima ao quadrado dividido por 2. Tanto para o sistema massa-mola quanto para o pêndulo. Aí a energia potencial na posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, a mola está no seu tamanho natural. Isso significa que ela não tem deformação. E no caso do pêndulo, na posição de equilíbrio, é o ponto mais baixo, que nós estamos considerando igual a 0 a altura. Então, a altura sendo igual a 0, eu também não tenho energia potencial gravitacional. Então, para ambos os casos, na posição de equilíbrio, a minha energia potencial é igual a 0. Observe que eu botei cinética em azul e potenciais em vermelho, para a gente fazer um gráfico. O que acontece com a cinética nas extremidades? A cinética é igual a 0. E na posição de equilíbrio, eu tenho que a cinética tem um valor máximo. Então o gráfico vai ser esse. Aqui eu tenho a minha energia cinética. A minha energia potencial, que eu coloquei em vermelho, ela acontece ao contrário. Ela tem nas extremidades, ela tem o que é um valor máximo, porque a deformação é máxima ou a altura é máxima. Eu tenho o valor máximo nas extremidades e na posição de equilíbrio a minha energia potencial é igual a 0. Então meu gráfico vai ser desse feitio aqui. Aqui vai ser a minha energia potencial. Mas nós sabemos que energia cinética mais potencial me dá mecânica. E ela é uma constante. Então se eu pegar cada ponto do gráfico e somar o azul com o vermelho, vai dar sempre o mesmo valor. E esse valor que é constante é a minha energia mecânica, que ela é constante.